Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, já vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o podcast Tecnologia em Curso lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. E o nosso episódio de hoje, ele tá muito especial. Nós não iremos falar sobre tecnologia, iremos falar sobre futebol, que é a paixão do brasileiro. E a nossa convidada, ela é jornalista, operadora, apresentadora de telejornais e mestre de cerimônias. E mais do que isso, ela é a voz do Mineirão. Seja muito bem-vinda, Poliana Andrade. Obrigado pelo convite, tá? Seja bem-vinda. Fernanda, eu que agradeço. Olá, né? Meus cumprimentos aí a todos que estão nos acompanhando também. É um prazer estar participando aqui do podcast Tecnologia em Curso. Parabéns, né? E uma honra estar aqui pra gente falar de futebol, um pouquinho aí sobre minha história. E futebol é uma paixão, né? Eu acho que brasileiro que não gosta de futebol... É difícil, né, Fernando? Então, bora lá. Obrigada, viu, pelo carinho. Prazer imenso estar aqui com você. E eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. Poliana, antes de entender aí um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, né? Nós estamos falando da voz do Mineirão. Conta para nós um pouquinho, quem é você? Antes de tudo, como tudo começou? Fala um pouquinho da Poliana, por favor. Difícil falar sobre a gente, né? Mas, então, eu diria que eu sou um ser em evolução, tanto profissionalmente falando quanto pessoalmente, né? Poliana, né? Aquela que faz jus ao nome, ao motivo do nome, assim, eu tento levar minha vida. Acho que muitos já devem ter ouvido falar aí no livro, Poliana, o jogo do contente, e é assim que eu tento ser. Tento ser positiva, levar minha vida de forma... sempre tentando ver o lado bom realmente de tudo que acontece e buscar, né, cada vez crescer mais em todos os sentidos, ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor, uma esposa, uma amiga e uma profissional melhor, né? Então acho que é isso, né? A gente tem que buscar na vida sempre também tá ajudando o próximo, tá colaborando, né, para a evolução do outro também, e assim eu tento levar. Claro, né, entre os acertos e erros, como todos seres humanos, mas... assim eu tento levar minha vida, né? Fazendo jus aí a Poliana, que a minha mãe leu na época o livro, que estava grávida de mim, por isso resolveu dar esse nome com 2 L's, Y e 2 N's. Que minha legal. Mãe complicou. Que legal. Muito bom, bonita a sua história. Quando eu era mais nova, eu tinha dificuldade, né, Fernanda? Eu tinha que falar sempre, soletrar, ó, Poliana com 2 L's, Y, 2 N's, até hoje, né? Mas assim, eu custei a aprender a escrever meu nome. Mas aí hoje é mais comum, a gente vê muitas Polianas e né, a gente vai orientando direitinho na hora de passar um e-mail. Para colocar assim. Ali as letras certinhas, né? Minha mãe complicou. Que legal. Poliana, conta pra gente, fala um pouquinho sobre a sua formação e o quanto ela é fundamental na sua profissão hoje, né? A gente ouviu um pouquinho aí sobre quem é a Poliana, um pouquinho da sua história, mas agora fala um pouquinho da sua formação. Quem é a Poliana em termos de formação? Você, aqui na nossa introdução, eu mencionei que você é jornalista, sim, apresentador e mestre de cerimônia, e é claro, né, a voz do Mineirão. Como que a sua formação, ela é importante hoje na sua profissão? Então, Fernanda, eu comecei a trabalhar muito nova. Com 16 anos, eu já comecei o trabalho com a voz. Eu morava em Divinópolis, no interior aqui de Minas, e ali eu já tive a oportunidade de começar a apresentar um telejornal na TV Candidez, uma emissora local. Minha irmã apresentava e minha irmã veio para Belo Horizonte, ela é mais velha, né, fazer jornalismo, e eu fiquei lá no lugar dela, ela me indicou, a nossa voz é muito parecida, então sim, aprovaram, aí eu já comecei ali a trabalhar, e paralelo ao trabalho, né, como âncora lá do jornal, eu comecei também como mestre de cerimônias, a gravar coisas para a rádio também, local, e ali eu já não tive dúvida qual curso que eu ia escolher. E olha só, eu sempre gostei mais de matemática. Na época eu pensava em fazer odonto, quer dizer, biológica, né? E fui para a área de humanas. Falei assim, eu quero comunicação, eu quero jornalismo. E
já trabalhava na área, já conhecia um pouco da prática, então não tive dúvida na hora de escolher, né, o vestibular, que aquilo realmente me cativou, assim, eu gostei muito do trabalho ali desde quando eu iniciei. E aí vim para Belo Horizonte, fiz jornalismo aqui na PUC Minas e sempre tive oportunidade de trabalhar na área. Não comecei de cara com esporte. Quando eu entrei, você vê, eu não trabalhava com esporte, então o esporte, o futebol, veio meio que entrando por acaso, assim, que coisa boa, né? Que aí eu me apaixonei quando eu tive a oportunidade já de trabalhar na época no Canal 23, Rede Super, com programa de esporte. E ali eu fui dando sequência e tive a oportunidade também na política, mas né, minha experiência maior foi apresentando programas esportivos e paralelo sempre ao trabalho como jornalista, sempre também apresentando eventos como mestre de cerimônia, gravando alguns trabalhos como locutora mesmo, né, publicitária. E eu falo que a gente nunca pode parar, né? São mais de 25 anos, né? Quase 26 já como locutora do Mineirão, muito tempo apresentando programas, e assim, eu falo que a gente sempre tem coisas novas para aprender, sempre tem que se reinventar. Sim. E na pandemia, eu falei assim, gente, acho que todo mundo passou por isso, né? Um ponto de interrogação, o que vai ser... Né, após será que a pandemia vai acabar? Como é que vai ser o Mineirão, que é um local assim, de aglomeração, seja jogo, seja evento? Será que isso vai voltar? Como é que vai ser? E aí eu comecei a fazer cursos de locução para me especializar mais na questão da locução publicitária, montei um home studio e fui fazer teatro para me ajudar também nessa desconstrução da Poliana jornalista, né? E poder auxiliar também nessa questão do interpretar, né? Que hoje o mercado da locução pede uma voz muito natural, enfim. Então eu falo assim, a gente nunca pode parar, né? A gente está sempre aprimorando essa formação, né? Que lá atrás, assim, primária é de jornalismo, né? Sou jornalista de formação, mas sempre buscando coisas novas e aprendendo, né? Acho que é importante, isso. A gente tem que, é uma ambição positiva, né, Fernando? Assim, a gente querer melhorar e aprender mais e mais. Que legal, que legal. Eu quero conhecer um pouco mais dessa sua trajetória como jornalista. Você acabou de mencionar que é jornalista de formação. Então, antes mesmo do Mineirão, você começou ali como apresentadora, trabalhando em telejornais, é isso mesmo? Sim, lá em Divinópolis. Eu apresentava o telejornal local lá na TV Candidez, chamava Jornal Candidez. E fiquei lá até vir para Belo Horizonte para fazer jornalismo. Com 17 anos eu entrei na faculdade, então fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. E aí aqui eu já tive a oportunidade de cara de começar a trabalhar na Rede Super, no Canal 23, e trabalhava na área... do jornalismo mesmo, apresentava, lá tinha um jornal da meia hora, eu apresentava de meia hora, tinha um boletim. Isso. Logo surgiu a oportunidade também no esporte. E eu fiquei nas duas áreas. O Oswaldo Faria era vivo ainda quando eu tive essa oportunidade no programa Futebol Super, que era uma parceria do Canal 23, da Rede Super, com a Rádio Itatiaia. Então, você imagina que sorte a minha de poder começar ali ao lado de grandes feras, né? O Oswaldo Faria era o chefe, né? Digamos assim. Sim. E várias outras personalidades que realmente têm história. E Fernando Sasso, Roberto Abras, Willy Gonzer, Alberto Rodrigues, Mauro Neto, o Lélio Gustavo, só fera, Arthur Moraes, né? Só o pessoal fera mesmo que trabalhava na Itatiaia e que participava desse programa. Legal. Então ali eu ficava no chat, né? Conversando com os... Tem gente que fala chat, tem gente que fala chat. Conversando ali com os telespectadores durante o programa. Então eu trazia ali a opinião do telespectador. Ali eu tinha o quê? 17, 18 anos. E era representante do telespectador ali na mesa, né? E ali eu comecei, então, né? E eu falei, gente, é isso que eu quero. É esporte, é futebol. Paralelo veio o convite para o Mineirão também. E assim, logo também que eu estava quase formando, faltava um ano mais ou menos para eu formar, veio o convite para eu ir para a TV Horizonte para estar participando de um programa que era fruto com os diários associados, Estado de Minas Esportes, que também teve várias fases, né? Do Estado de Minas Esportes, DT Esportes, que era um outro jornal
Diário da Tarde, né, do Diários Associados, depois a Aqui Esportes, e ali eu fiquei por mais de 10 anos, junto também com várias feras do jornalismo esportivo. Comecei ali com Jace Carvalho e Alexandre Simões, Som Salvador, e ex-jogadores também passaram por ali, né, Nelinho, grande Nelinho, Humberto Ramos, vários nomes, Toninho Almeida, enfim, foram várias pessoas dos Diários Associados e convidados também super especiais aí da área também do futebol que passavam ali pelo programa e com os quais eu pude aprender muito. Então, eu falo assim que eu sou muito grata, porque eu tive sorte realmente de começar e de ter oportunidade durante toda a minha trajetória de estar ao lado de grandes nomes. Que legal, né? Que legal. Você mencionou aí a Rede Super de televisão. Você trabalhou lá já no programa de futebol, com outras áreas também. Como foi você, mulher, trabalhando com grandes nomes, né, do futebol, comentarista, como foi a Poliana ali como jornalista, trabalhando no meio de outros homens, né? Infelizmente, o mercado do futebol, às vezes, aceitar uma mulher tem uma certa resistência. Eu queria entender se a Poliana, se você teve alguma resistência, como que foi o seu início ali na Rede Super de televisão, ou até mesmo outros trabalhos, se você encontrou dificuldades por ser mulher. Sim, a gente pode até colocar aqui também a questão da locução no Mineirão, que eu acho que veio junto, né? Essa minha entrada no jornalismo esportivo e também na locução do Mineirão. E assim, eu tive sim desafios que eu acho que 2 pontos que eu tive que realmente mostrar na prática, né, que eu poderia fazer, que é a questão não só de eu ser mulher, também ser mulher. Hoje é comum, muito comum, ainda bem, né? Isso é verdade. A gente vê as mulheres se destacando em várias áreas, tanto do jornalismo esportivo, quanto do futebol mesmo ali, o futebol feminino ganhando cada vez mais força, na arbitragem, na torcida, quantas mulheres. Isso. Então, muito bacana, né? A gente vê as mulheres aí narrando futebol, mas antigamente, né, no final aí da década de 90, que foi quando eu comecei, não era tão comum. A gente já tinha ali umas pioneiras, né, que eram inclusive espelhos para mim, mas não era como a Dimara Oliveira, né, a Soninha Mineiro, a Adriana Spinelli, mas ainda era novidade. Então, eu acho que, né, além dessa questão de ser mulher, a questão da minha idade, né, também que foi um desafio. Poxa, eu tinha 18 anos. Poxa, uma menina de 18 anos vai chegar aqui? Né? Assim, então, agora, preconceito, Fernando, diretamente, assim, eu nunca sofri, sabe? Mas eu sim percebia olhares desconfiados, principalmente por parte dos homens, né? Tanto na parte aí do jornalismo esportivo, né? Quando eu cheguei, assim, enfim, quanto também, né, no Mineirão, assim, na locução, aquele olhar, nossa, mas será que ela entende mesmo? Será que ela tá aqui porque ela é mulher, mas uma menina nova, assim, né? Eu percebia. Será que vai dar certo? Eu percebi, assim, sabe? Esses olhares, assim, né, desconfiados, mas eu nunca sofri, assim, um preconceito diretamente, assim, não, sabe? E você vê, no Canal 23... eu ficava, como eu te disse, como representante ali dos torcedores, né, dos telespectadores. Meio que trazia a opinião deles, as perguntas, né, para os comentaristas. Mas logo depois, assim, com o convite do Jace Carvalho para poder estar no programa que era fruto com os Diários Associados, ele já me deu, assim, um voto de confiança enorme, porque ele me chamou para fazer parte ali, né, da equipe, e para apresentar o programa na ausência dele. Ele viajava muito para cobrir seleção brasileira. Então ele precisava de alguém para apresentar o programa quando ele não tivesse. E ele queria que eu fosse essa pessoa. Então ali eu falei assim, poxa, né, assim... Que responsabilidade, né? Então não era simplesmente ficar ali registrando as coisas do telespectador, era para apresentar o programa na ausência dele. E assim foi, desde que eu comecei lá com 20 anos, sempre apresentava e ele realmente se ausentava muito, porque ele cobria a seleção e eu fazia outros trabalhos também pelo jornal. E nisso ele também me colocou para comentar, junto ali com outras pessoas, que
feras aí de estrada, né? Anos de estrada. E lógico que eu, né, tava ali começando, não tinha como comparar, né? E logo depois, né, o GIC foi para outros projetos e eu acabei assumindo a apresentação integral. O Som Salvador assumiu. Grande Som, né? Saudoso Som, não está mais entre nós, mas deixou saudade, era como se fosse um pai, assim, uma pessoa maravilhosa. Mas ele me depositou também toda a confiança em mim, assim, me colocou para apresentar o programa e ele era eu todo dia, né? Como apresentadora. E, nossa, como eu gostava. Nossa, eu falo que, assim, era juntar o útil ao agradável, era como se a gente estivesse sentada, assim, numa mesa de bar, conversando mesmo de um assunto que a gente tanto gosta e me sentia super à vontade e o programa tinha uma audiência maravilhosa. Até hoje as pessoas me param, nossa, eu lembro demais do programa, que saudade que eu tenho, assim. E foi um período muito bacana, assim, na minha vida. Então, esse início foi, assim, um período de formação muito enriquecedor para você, né? Você ali fez jornalismo, trabalhou com grandes feras do jornalismo. E agora eu quero entender, você falou um pouquinho aí da Rede Super de televisão, gostaria de entender como que você chegou ali no Mineirão. Como que foi esse convite para você? É algo que você esperava? Foi surpresa? Eu quero saber um pouquinho de você, Poliana. Não esperava, acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que isso um dia pudesse acontecer. Né, Fernanda? Assim, eu estava trabalhando já na Rede Super, foi abril de 99. O presidente da ADENG, que é a autarquia que administrava o estádio na época, ADENG, gente, Administração dos Estádios do Estado de Minas Gerais. Não tem nada a ver com a doença dengue, muita gente acha. Muito bom você mencionar isso, que legal. Que legal. Mas então, aí o Isnar Galtério, né, que era o presidente na época, ele resolveu inovar. E ele, sim, foi muito corajoso, né? Porque você vê colocar uma voz feminina num estádio de futebol. E eu não tenho conhecimento de já ter alguma mulher antes que fazia locução em estádio de futebol. Não tem, pode até ser que já tinha, mas eu não tenho conhecimento. Então, para mim, ele foi realmente pioneiro e o convite foi feito para minha irmã, que também é jornalista, como eu disse, né, trabalha com a voz. E, para minha sorte, né, a Bel não pôde aceitar porque ela trabalhava também com jornalismo, apresentava jornais à noite, final de semana. Então, os horários não eram compatíveis para ela, sabe, dos jogos. E aí ela me indicou, de novo, né? Lá atrás na TV Candidez, eu meio que segui os passos dela. E legal isso. De novo ela falou assim, olha, eu tenho uma irmã que a nossa voz é parecida, gosta muito de futebol. Já estava até trabalhando, né, com futebol. E aí eu fui fazer o teste e deu certo. Abril de 99, 17 de abril de 99, uma rodada dupla do Campeonato Mineiro. Me marcou muito, né? Você lembra da sua primeira locução lá no Mineirão? Lembro. Como é que foi isso, Poliana? Nossa, rodada dupla. A gente teve jogo do Atlético, primeiro Atlético e Caldense, ficou 0-0, e depois Cruzeiro e Valério. O Cruzeiro venceu por 1-0. Campeonato Mineiro. E foi assim, na época, tinha uma fase antes dos times da capital entrarem, tinha uma fase com os times do interior. E ali os dois estavam entrando no Mineiro, sabe? Entrava, né, no caso, em abril. E assim, você imagina o Mineirão com as duas torcidas. Eu não me lembro claramente como é que era feito isso, que eu fiquei pensando, gente, hoje, para autorizarem um clássico com as duas torcidas, não é? Bem difícil, né? Muito raro, né, hoje em dia. Que pena, né? Porque eu acho maravilhoso ver o Mineirão dividido, ali meio a meio, a torcida do Atlético, do Cruzeiro. Mas, enfim, eu lembro que eu trabalhei no meu primeiro jogo. Primeiros jogos, né, rodada dupla. Na época era comum ter rodada dupla, né, ter preliminar. Hoje também não é tão comum. Questão de segurança, eu acho a questão do gramado também, que não permite, isso, né? Às vezes, né, ali um tempo maior de jogo. Mas foi emocionante. Eu ouvi minha avó sair nos altos falantes ali do Mineirão, soltar um ADENG informa. Ficou marcado, né, gente? Esse ADENG informa. Exatamente. E, nossa, foi muito emocionante. Eu ali, sabe, eu cheguei a arrepiar. Eu lembro como se fosse hoje. Falei assim, nossa, eu aqui, né, fazendo a locução no Mineirão, esse estádio icônico do mundo, né, não só o que representa para Minas, como para o Brasil, para o mundo. Verdade. E nossa, foi realmente
um dia que me marcou muito, e eu jamais ali imaginava, né, Você Fernando, ali. que estaria aqui hoje, né? Mais de 25 anos depois, ocupando aí essa função de locutora do Mineirão. Oficial do Mineirão, que legal, Poliana. Você mencionou essa sua estreia, né, que com certeza foi incrível, foi maravilhosa. Tem mais algum outro evento que te marcou? Poxa, esse dia ou esse jogo foi diferente pra minha carreira e que você... Claro, você carrega todos no coração. Nossa, são muitos, Fernando. Comenta alguns aí que foram bacanas. Quantos que eu posso citar? Os mais marcantes? Vamos lá, os mais marcantes. Vai lá, na sua visão, os mais marcantes. Então, eu comecei em 99, né? O primeiro jogo, assim, que me marcou muito foi 2000, Cruzeiro e São Paulo, que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, aquele gol do Giovani nos últimos minutos ali de falta. Nossa, aquilo ali a gente pôde sentir o Mineirão tremer, né? Foi um jogo que me marcou, foi o primeiro que me marcou muito, né? Nessa minha história como locutora do Mineirão, foi em 2000. Mas depois veio em 2003 a conquista do Cruzeiro, da Tríplice Coroa, nossa, o Alex comandando aquele time, e realmente ali foram vários jogos marcantes, a conquista de todos os campeonatos. Brasil e Argentina, eu tive a oportunidade de fazer a locução em 2 Brasil e Argentina antes da reforma, e um me marcou mais, foram 3 gols do Ronaldo, fenômeno. O Brasil ganhou de 3-0 nas eliminatórias, e foi bem marcante esse jogo. Bom, depois da reforma, em 2013, a conquista do Atlético, né, na Copa Libertadores, primeira Libertadores aí do Atlético contra o Olímpio, foi bem... Você estava lá. Estava lá. O campeonato, assim, os outros jogos foram no Independência, minha irmã que fez a locução lá no Independência, mas a final foi no Mineirão, né? E o Atlético ganhando nos pênaltis, foi muito emocionante também, né, ver a torcida ali vibrando, né, uma conquista muito esperada, me marcou muito. Aí veio a conquista também do Cruzeiro, né, no Brasileiro, 2013, 2014, depois Copa do Brasil, 17, 18, o Atlético também campeão da Copa do Brasil, no Clássico, inclusive, né, foi um momento também ali que foi muito importante para o futebol mineiro ver os dois, né, na final da Copa do Brasil. Agora, teve um jogo que me marcou muito, tô indo na ordem cronológica aqui, né, gente, que não foi pelo resultado, mas foi pela situação toda, que foi por causa da pandemia, né? A gente ficou um tempo sem ter jogo, público, né? Um tempo tem jogo, depois voltaram os jogos sem público no Mineirão, e foi muito triste, assim, porque, poxa, gente, você fazia locução sem ter a torcida, eu faço a locução para o torcedor que fazia. Ter locução? Fazia assim, mas só cumprimentando as pessoas que estavam ali trabalhando, né, desejando um bom trabalho, e a gente falava muitos anúncios de conscientização mesmo em relação à Covid, para usar máscara, álcool gel, evitar ficar muito próximo, sabe, assim, coisas assim para quem estava trabalhando, né? Mas era muito ruim. E o torcedor, gente, cadê aquela emoção, né? De soltar um "Fala, Nação Azul!" Legal. E aí, massa atleticana. O Atlético jogava lá ainda na época, né? Então, assim, quando voltou o torcedor, que foi em agosto de 2021, foi Atlético e River Plate, né? Foi um jogo muito marcante, porque era só 30% da capacidade do estádio, mas parecia que estava lotado. Tamanha, assim, a emoção também, eu acho, do torcedor de voltar. Poder voltar ao estádio. Né? Então, assim, nossa, esse jogo me marcou muito, muito, muito. Né, foi realmente, assim, muito bacana. E posterior aí à pandemia, veio o ano também áureo do Atlético, né, 2021, que a gente teve jogos também muito marcantes, e a conquista, até outro fato aí também, não pelo jogo em si, mas Atlético e Bragantino, que foi a entrega da taça do Brasileiro, eu amanheci rouca, gente. Aliás, o jogo foi no domingo, no sábado à tarde eu já tava meio rouca, mas eu tava na esperança de ficar boa pro jogo, um jogo importante, né? E aí eu amanheci no domingo mais rouca ainda, apesar de ter feito tudo que a minha fono pediu, me orientou, mas não adiantou, Fernando. Aí eu acionei quem? Minha irmã, voz gêmeas, a né? voz dublê, a gente brinca que é dublê de voz. E aí a Abel fez a locução, muita gente eu acho que nem percebeu, mas assim, foi marcante, né? Porque eu falei assim, nossa, um jogo importante,
e eu não pude estar em frente ao microfone, mas eu estava do lado dela. Estava do lado dela, dando todas as orientações. Aliás, ela nem precisa de orientação, né, Cabel? Mas assim, ajudando ali, né, de certa forma. Olha mas só, marcou bastante. Mas foram vários jogos. Eu acho que tanto os jogos de ascensão do Atlético, quando o Atlético caiu para a Série B em 2005, quanto do Cruzeiro, né, mais recente agora, também foram bem marcantes, sabe? Assim, as campanhas, né, na Série A de quando voltou, foram jogos assim que, né, e os jogos que marcaram mesmo a volta dos dois, foram bem impactantes também. Você vê a alegria do torcedor. Enfim, então, são muitos. São vários, né? Imagino. Polly, hoje você é reconhecida como a voz do Mineirão. Como que é isso para você, ter esse reconhecimento? Pessoal, a voz do Mineirão, como que é isso para você? Como você enxerga isso? Eu fico assim muito feliz, né, e grata com esse reconhecimento, com esse carinho do torcedor mineiro. E assim, poxa, você ser a voz do Mineirão, um estádio que, assim, a gente sabe do que o Mineirão representa. Por ali, são os 60 anos que o Mineirão vai fazer o ano que vem, e 60 anos de uma história de muitas glórias, né, de muitas conquistas ali, de muitos momentos memoráveis. Eu falo que é difícil, né, a pessoa não ter um caso para contar relacionado ao Mineirão. Né, um local que traz tanta emoção, tantos momentos, assim, poxa, você poder ser a voz ali, né, você falar para o torcedor que está ali, você ter esse carinho, esse reconhecimento, nossa, é motivo de muita alegria, de muita honra e de muita satisfação, porque eu amo o Mineirão, né? Eu falo que o Mineirão é uma extensão da minha casa. Legal isso. Afinal, mais de 25 anos. E eu amo falar para o torcedor, eu amo interagir com o torcedor. Poxa, quando eu falo, fala Nação Azul! Aí a torcida vai e responde. Eu chego a arrepiar, sabe? Assim, aquilo ali, nossa... me deixa muito feliz, assim, esse feedback, né? E hoje com redes sociais, assim, eu posto muita coisa e eu poder sentir ali, ver, né, o carinho do torcedor que dá um feedback positivo. Você, né? Muitas vezes dão sugestões também, que são sempre muito bem-vindas. Eu falo que não é só o elogio. Né? Eu é acho importante que o feedback, né? Sim, super. Nossa, eu acho fantástico isso. Assim, recentemente mesmo, muitos chegam com sugestões, né? Assim, por que você não fala, por exemplo, assim, o primeiro nome e a gente fala o segundo? Um exemplo, né? Assim, que o pessoal sempre coloca. E eu até testei isso já e deu super certo na despedida do Marcelo Moreno. Foi um momento muito bacana, muito especial, que eu senti ali o time, eu falei assim, porque a gente tem medo de ficar no vácuo, né? Então você tem que combinar com o torcedor. Então eu fui e falei, e agora, né, Nação Azul, tem um convite para vocês. Como último ato da despedida do Marcelo Moreno, eu falo aqui Marcelo, vocês falam Moreno, vem comigo, vamos lá. Aí a torcida veio, né, o Marcelo, aí a torcida Moreno, Marcelo, né, foi bacana demais, assim, legal, me arrepiei, assim, foi muito emocionante. Então, assim, essa é uma das sugestões, assim, que às vezes chega, porque na Europa se faz muito isso, né, dessa questão da interação ali nos nomes. Aqui também a gente tem alguns estádios, a Fernanda Maia do estádio do Botafogo, Newton Santos, a Fê faz isso, começou com o Tiquinho Soares. Incendeia a torcida do Fogão, Tiquinho Soares, aí vai, né, brinca e tal. Então, são coisas muito legais, que eu acho que a gente tem que saber ouvir, ver o que faz sentido. Tem coisa que, claro, também a gente tem que ver com o clube, né, com o Cruzeiro, se o Cruzeiro tá de acordo pra gente fazer isso, se o Cruzeiro acha legal. Combinado, né? Isso, Então, é isso, né? Eu acho que
essa forma mais próxima do torcedor, mais interativa e mais coloquial, mais conversada, mais vibrante, que é diferente, né? Isso hoje em relação ao que era na dengue. Eu falo que eu sou apaixonada com as duas fases, gente. Muita gente pergunta, você gosta mais do Mineirão antes da reforma ou depois da reforma? Eu falo que eu, assim, adorava trabalhar no Mineirão antes da reforma, assim, bons tempos, né? Tenho muitas lembranças boas, tanto do pessoal que eu trabalhava, quanto do serviço em si mesmo. Mas, assim, né, depois, a locução era mais formal, ela era coisa mais linear. A dengue informa escalação do Cruzeiro, substituição no Atlético, utilidade pública, né? Era uma coisa assim. Já hoje, você vai, né? E agora, Nação Azul, é hora de vibrar, de soltar o grito, porque vem aí a escalação do Cruzeirão Cabuloso. Legal. A gente vai e é muito bacana, a torcida vem junto, interage, grita, né? Quando fala o nome dos jogadores que mais gosta, aí comemora mais, e é muito bacana isso. Então, eu particularmente, assim, eu falei, eu gosto das duas fases, mas a locução, essa atual, mais vibrante, de interagir mais com o torcedor ali, eu prefiro, eu gosto, que legal, sabe, assim, que não é tão frio, né, uma coisa mais quente, digamos. Só um scriptzinho ali, meio que no automático, já acostumado, né? E é muito bacana, né, Fernando, porque muita coisa vai na base do improviso mesmo. A gente, com o tempo, né, a gente vai criando pegando. Legal. Você vai, assim, claro, não é importante você ter um roteiro, você ter ali uma coisa já determinada, mas tem hora que você sente ali e aí você vai. Igual uma coisa agora mesmo que a gente começou a fazer recentemente e que a torcida, a gente percebe que gosta, na hora do gol, né, assim, saiu o gol. Aí, lógico, eu não sou narradora, eu não vou narrar o gol ali, não tem porquê também que o torcedor tá vendo o gol, por que eu vou narrar se ele tá vendo, né, assim, então, mas se você soltar lá, né, vibra Nação Azul, é gol do Cabuloso, Caio Jorge, vamos Cruzeiro, sabe, assim, você, né, comemorar naquele momento ali, junto com a torcida e tentar levar, né, assim, ainda mais pra cima esse momento que a torcida já vibra, né? Claro, muito. Mas assim, e a gente hoje tem o telão, que antes a gente tinha o telão. O telão ali também. A gente tenta sempre casar, né? A imagem com a voz, com a locução. Que antes a gente tinha o telão, mas não era tão usado o telão, né? Era mais uma coisa mais básica. Hoje a gente usa ali com vários fins, né? De interagir, de informar, né? Claro, tem o fim comercial também, de colocar ali coisas que acontecem no estádio, coisas também do clube. Mas assim, a gente sempre tenta casar o que está no telão, eu falar também, para ficar uma coisa, né? Também interativa, assim. Que legal. E a tecnologia hoje, tecnologia em curso, não pode, mas a tecnologia hoje ajudou muito, melhorou muito todo esse processo, né? Tem facilitado muito, né? Nesses 25 anos aí na locução, não tem dúvida, né? Que você comparando também o Mineirão antes da reforma e o pós-reforma, poxa, hoje a infraestrutura é outra, a tecnologia é outra. Tanto assim do sistema de som, quanto assim, o feedback que a gente tem hoje. A gente tem um monitor na cabine, que a gente pode acompanhar tudo ali que está acontecendo no campo. Tem pessoas que ficam ali, que comunicam através de rádio. A tecnologia está em todo lugar. Verdade. Não é, Fernando? Verdade. E ajuda muito em todo o processo, né? Que legal. Tô ali, sempre ouvindo um radinho, ou então na internet, acompanhando ali também para ajudar na hora de pegar uma informação, às vezes uma substituição, né? Alguma coisa assim. Então, tá tudo interligado. Legal. E evoluindo aqui com as nossas perguntas, Polly, nas suas redes sociais, você postou algumas frases que eu achei muito incrível, muito bacana. E uma delas, você diz o seguinte: a comunicação sempre foi o meu maior amor e é o que me move todos os dias. Me fale um pouquinho sobre isso. Eu achei incrível uma dessas frases que você postou, falando do seu amor pela comunicação. Você vê, né? Não é à toa que eu fui pro jornalismo, pra comunicação, pensando em fazer odonto e gostando de matemática, de exatas. Porque desde pequena eu sempre fui muito comunicativa.
apesar de um pouco tímida, né? Eu era tímida, eu acho que para os meus pais, por exemplo, assim, foi uma surpresa muito grande eu ir para esse caminho. A minha irmã não, minha irmã talvez já não tenha sido tanta surpresa, que ela já foi sempre mais solta, assim. Agora eu, apesar de comunicativa, era mais introspectiva no sentido assim... não me soltava tão fácil, mas gostava ali, por exemplo, nas festinhas de criança que a gente fazia, né, meus pais sempre gostaram de comemorar, eu sempre pegava o microfone para entrevistar as pessoas, né, meio timidazinha, assim, mas chegava, e aí, o que você tá achando da festa? E tal, né, e gostava de dançar também, sabe, de fazer showzinho, eu e minhas primas, amigas, a gente sempre fazia assim, e sempre gostei, né, muito dessa questão de estar relacionando com o outro, de estar tendo essa troca, né, então... comunicação para mim é a base de tudo, né? Eu falo, você comunicar, você dialogar, né? E em todos os sentidos, na vida profissional e pessoal também, né? Então, para mim é fantástico poder trabalhar com isso. Você vê que hoje, até falando um pouquinho do meu trabalho, hoje, além de fazer a locução, né, no Mineirão, eu sou responsável pela ouvidoria, pela central de atendimento do estádio. Isso desde a reforma, em 2013, foi feito esse convite, né? E eu, por um tempo ali, eu conciliei, apresentando programa, trabalhava na TV Câmara, na área de política, nos jogos, mestre de cerimônia, e também nesse setor, entre aspas, que foi novo para mim, que eu assumi em 2013. Mas quando me fizeram o convite, eu falei assim, nossa, gente, será que eu vou dar certo, hein? Assim, eu nunca trabalhei com ouvidoria, né? Meu negócio mais é jornalismo. Por mais que tenha aqui uma coisa, um pouquinho ali a ver, que às vezes são respostas que você tem que montar, né? Você precisa ter uma boa escrita, uma boa coisa, mas a comunicação, né? Que é fundamental também. Falei assim, não, eu gosto. É uma coisa que está que não é coisa, mas está dentro. E você lidar com pessoas também, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, foi um desafio, mas hoje, eu comecei em 2003, já se vão 11 anos. Então, acho que deu certo, né, Fernando? Porque é isso, sabe assim, eu comunico com o frequentador do estádio. Né, um frequentador que está ali, seja de jogo, de show... eu comunico, né, não só na locução dia de jogo, mas nesse dia a dia também, sabe? Em evento tem também, assim, um show. Tem algum tipo de locução? Eu não me lembro se eu já fui em algum evento. Às vezes eu gravo. Às vezes eu gravo, eles pedem pra gravar. Presente? Não preciso fazer ao vivo igual eu faço nos jogos. Às vezes eu gravo alguns recados para colocarem, sabe? Assim, antes do evento, durante também, né? Às vezes ali no intervalo. Às vezes eu gravo também spot, né, sobre o evento, né, coisas assim, às vezes para os próprios canais do Mineirão, rede social, enfim, ou para outros veículos também, já aconteceu de eu gravar, mas não trabalho in loco ali no dia do evento. Né? Igual com futebol. Entendi. Sabe? Futebol, sim. Futebol eu tô lá sempre ao vivo. Né, igual eu falei, na época da pandemia foi exceção, que eu andei gravando algumas vezes em casa e mandava para colocar. Tecnologia ajudando aí também, tá vendo? Tudo é tecnologia, gente, em curso. Que legal, mas assim, e é legal isso, né? O ao vivo, você tá ali, porque tem muita coisa também que você na hora, você não sabe o que vai ser, né? Uma substituição, um tempo de acréscimo, público e renda. Então tem que estar ali. Que legal isso. E a gente sentir também o momento do jogo. Porque tem gente que pergunta, mas você sempre é vibrante? Não, lógico que não. Eu sempre começo vibrante, gente. Né? Antes da bola rolar, eu sempre começo vibrante. Mas na escalação também a gente vai com toda a vibração. Mas depois que a bola rola, depende. Se o time tá perdendo ou tá empatando, é um resultado que a torcida não tá gostando, como é que eu vou com emoção ali, sabe? Aí a gente já tem que respeitar aquele momento ali do torcedor e sentir mesmo e ir de acordo com o momento. Que legal. Tem que ter esse feeling, né? Que legal isso, Poliana, que legal. E seguindo aqui, mais uma das frases que eu achei incrível que você postou no seu Instagram, você disse o seguinte: ter a oportunidade de trabalhar no estádio mais icônico do Brasil,
conectando pessoas através da minha voz. Também achei... Tem a ver com comunicação. Eu achei isso incrível, essa oportunidade de você estar num estádio icônico, né? Você até mencionou bem antes das nossas conversas aqui sobre o papel do Mineirão, Sim. não só aqui no estado, mas, né, no Brasil e aí fora. Como que você vê essa representatividade do Mineirão aqui no estado, você estando lá, né, esse tempo todo, né? Conta pra nós, como você vê isso? Como que o Mineirão representa isso pra nós, mineiros? O Mineirão é o maior templo do futebol mineiro, né? Não tem dúvida. Se você pegar, né, os jogos que o estádio já sediou, tanto de história que tem ali, né? Claro, a gente tem o Estádio Independência, que eu tenho um carinho enorme, tive o prazer de trabalhar lá por um bom tempo, ainda hoje, quando a minha irmã não pode, eu tenho essa honra de fazer a locução lá, eu tenho um carinho enorme por toda a equipe do América, o pessoal que trabalha ali dia de jogo, adoro o Indepa. Tem a Arena MRV, né, o estádio mais novo aí, mas que também já tem a sua importância para o cenário aí do futebol mineiro, né, mas o Mineirão, gente, falou de história, falou de... né, assim, de representatividade, não tem dúvida, né? O Mineirão é o Mineirão. E, assim, eu falo que eu costumo viajar com meu filho para várias cidades. A gente está no nível do Brasil ainda. Ele quer ir para fora. Eu falo assim, calma, filho, calma. Precisa de tempo e de dinheiro, né? Então vamos devagar. Mas a gente já conheceu vários estados aí pelo Brasil afora. Muito legal, adoro conhecer ele também. Mas sabe quando sempre eu volto para assim, gente... O Mineirão é o Mineirão, né? Os outros, assim, mais modernos, às vezes construídos recentemente, podendo, às vezes, colocar um layout ali, né? As cores dos clubes e tal. O Mineirão é tombado, né? Então tem aquela cor, o concreto, não, né? Tem coisa ali que não pode ser feita, assim, mas ele tem a sua... O seu, como é que eu posso dizer, assim... seus atrativos, assim, são, para mim, incomparáveis, sabe? Essa história ali, para mim, é uma honra, né? Poder dar voz ao estádio, ser a voz ali que comunica com o torcedor e poder hoje realmente conectar pessoas, né? Ali, falar para as pessoas. E eu vejo, assim, que, né, o torcedor, ele... Sabe, assim, tem um carinho grande, assim, né, assim, eu percebo isso nas redes sociais, e assim, o torcedor mineiro, mesmo o Atlético saindo de lá, sabe, eu vejo que existe um respeito grande, assim, por parte da torcida atleticana, como eu respeito também muito o Atlético, eu percebo o americano também, né? A nação americana, que eu também faço. Já ia assim, te cobrar uma narração da nação americana. Claro, fala nação americana! Que legal, gostei, com obrigado. Certeza, adoro. A América tem um carinho muito grande. Legal. Nossa, pelo clube em si, assim, pelas pessoas que trabalham ali, e, né, é muito bacana, assim, sou muito respeitada também, sabe? Então, assim, é claro que hoje a minha conexão é maior com o Cruzeiro, com a Nação Azul, porque o Cruzeiro é quem está hoje no Mineirão e a gente realmente criou, né, essa vínculo, afinidade, né? Essa afinidade. E é maravilhoso isso, eu amo falar para a Nação Azul, mas eu respeito demais, né, tanto a torcida do América, do Atlético, e percebo também um respeito muito grande comigo e só tenho a agradecer ao torcedor mineiro, né, por esse carinho, por essa consideração. Que legal isso, Polly. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade uma frase que você postou nas suas redes sociais, inclusive pegando um pouquinho do que você acabou de mencionar aí de família, né, das viagens com o seu filho, que é incrível, eu vi as fotos. Você postou a seguinte frase: e na vida pessoal são tantos motivos. Aí eu vou dar um ponto aqui. O que eu percebo? Você é uma pessoa muito grata. E você complementa aqui: primeiro agradeço por ter saúde, ter um filho maravilhoso, uma família unida e amigos especiais. Queria ouvir um pouquinho de você sobre... Ouvimos a Poliana, a voz do Mineirão, toda essa sua trajetória. Agora, vida pessoal, vida com família, essa gratidão que você expressou nessa frase que você postou.
Eu falo assim que eu acho que a família é a base de tudo, né, Fernanda? Assim, e eu sou canceriana, então né, o signo câncer já tem essa questão de família, de sensibilidade, e eu faço muito jus a isso, eu dou muito valor. Eu acho que, claro, o profissional é importantíssimo, é tão bom, né, quando a gente faz o que a gente gosta, e eu faço o que eu gosto, eu tenho prazer de ir para o Mineirão trabalhar, mas eu acho que se você não está bem ali, né, no lado pessoal, acho que acaba, de certa forma, né, prejudicando, eu não sei, enfim, para mim eu acho que tudo começa ali, né, é importante você ter uma base, sabe? Ter uma família unida, qual eu coloco, uma família que te apoia na sua profissão também, porque, por exemplo, não é fácil, né, gente? 25 anos fazendo locução em jogos, final de semana, meio de semana, quarta-noite, quinta-noite. Então, se você não tem ali ao lado, né, um companheiro que te respeita, que entende ali, né? Isso até desde lá atrás, né? Antes de eu ser casada, meus pais sempre me apoiaram muito, mesmo quando eu ia para Sete Lagoas, quando o estádio estava em reforma, né? O Mineirão, eu pegava, gente, às vezes carro, ia dirigindo, voltava meia-noite sozinha. Meus pais, tadinhos, super preocupados, não dormiam enquanto eu não chegava em casa, mas sempre apoiando, sempre dando força. E assim, eu sou muito grata, sabe? Por essa união. Minha irmã, que assim, a Bel, né? Além de ser minha irmã, é minha melhor amiga, é minha maior referência profissional, me ajuda muito em todos os sentidos. Né, meu marido, igual eu disse, assim, me respeita muito, sempre me dá muita força, nunca achou ruim de eu trabalhar final de semana, à noite. E aí vem meu filho, né, que é realmente assim, o maior presente que eu ganhei nessa vida, né? 8 anos, tenho o Paulo Antônio, e é um super companheiro. E eu brinco que se antes, quando ele era mais novo, eu tinha um desafio de tentar me organizar toda ali para arrumar, ter uma rede de apoio para me auxiliar quando eu ia trabalhar em jogos, que às vezes nem sempre meu marido podia ficar com ele, eu tinha condições, né? Enfim, aí eu sempre tinha que às vezes correr atrás. Hoje, ele quer vir comigo em todos os jogos no Mineirão. É cruzeirense, apaixonado, acompanha tudo e assim, aí às vezes eu tenho que me desdobrar, porque eu tô trabalhando ali, não tem como eu deixar ele do lado da cabine, né? Mas aí eu tenho que sempre arrumar alguém para fazer companhia para ele, para estar indo com ele, às vezes ele vai depois da aula, eu já tô no Mineirão há mais tempo, porque eu, né, trabalho lá também na central de atendimento, na ouvidoria, então assim, eu faço de tudo, assim, para que ele esteja também presente, porque eu sei o tanto que ele gosta, que ele é apaixonado desde que não prejudique, claro, né? Por exemplo, a aula, não pode faltar de aula para ir pro jogo, certo, né? Tá raras exceções, né, gente? Assim, quando às vezes um dia mais tranquilo, um jogo mais histórico ali, né? Enfim, pode até ser, mas tem que ser exceção. Legal. Mas enfim, mas eu acho que a família é realmente assim muito importante, sabe? Para que a gente tenha esse equilíbrio, tenha essa condição mesmo, né, de estar se sobressaindo, indo bem ali na vida profissional. Eu acho que uma base familiar, um apoio familiar é realmente muito importante, né? Eu acho que na vida é um equilíbrio, né? Eu falo assim, é importante trabalhar demais, mas você tem que ter os seus momentos de lazer, com os seus familiares, com seus amigos, que também acho que ocupam um lugar muito especial nas nossas vidas, né? Nossos amigos, a gente tem muitos amigos irmãos. Amigos irmãos. Tenho muitos mesmo, sou muito grata por isso também. Então eu sempre faço questão muito de cultivar, sabe? Isso, encontros familiares, eu falo que felicidade, quem é feliz plenamente? Ninguém é. Não existe aquela felicidade, assim, todo mundo está aqui para poder realmente ter a sua missão, para poder contribuir, aprender, evoluir, e eu falo que felicidade são esses momentos que a gente está com quem a gente ama, fazendo o que a gente ama, né, com quem a gente se sente bem, seja aí, né, pessoalmente ou profissionalmente falando. Então, esses momentos, para mim, que a gente pode chamar de felicidade, sabe? Né? Porque logo às vezes depois acontece uma coisa que vai te chatear, que vai te coisar, sabe? Então a gente tem que dar muito valor às pessoas que estão à nossa volta, que nos amam, que a gente ama, e é isso, né? Assim a gente vai levando a vida e tentando vencer os desafios, os obstáculos da melhor forma, sempre tentando olhar o lado positivo e valorizando
o que realmente eu acho que é mais importante. Que bacana. Que é isso, né? Família, é amor, é amigos, E claro, né? Trabalho também, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, melhor ainda. Legal. Poli, já seguindo aqui para as nossas últimas perguntas, eu queria ouvir um pouquinho de você de mercado. Como assim, Fernando, mercado? Dicas para quem está começando. Alguém que gostaria de trabalhar com comunicação dentro de um estádio, a mulher que assistindo a gente aqui e conhecendo um pouquinho da sua experiência, da sua rotina, né, de toda essa sua trajetória que eu acho incrível, tá? E parabéns! Que dica que você poderia dar para quem está começando agora? A gente sabe da sua formação, jornalismo, alguma dica que a gente poderia passar para os nossos telespectadores? Primeiro, obrigada, né, pelas palavras, pela consideração, né, Fernando? Eu acho que, assim, a gente tem que, primeiro, ter foco, né, saber o que a gente quer mesmo. E, assim, a partir desse momento, é levantar a cabeça e correr atrás. A gente não pode ficar esperando que as coisas vão acontecer, aparecer, sem a gente, às vezes, dar o primeiro passo, né? Então, eu acho que é fazer cursos naquela área, né, que a pessoa gostaria de seguir, se for comunicação, jornalismo, bora correr atrás, né, procurar realmente se especializar, seja na locução também, né, tem muitos cursos online, com essa questão da pandemia isso ficou mais aflorado ainda, né? Então são muitos cursos, networking eu acho que é muito importante, então se você tem oportunidade às vezes de estar em lugares que você sabe que você vai encontrar com pessoas ali da área, eu não me esqueço, sabe? Assim, eu lembro direitinho, igual eu falei aqui lá atrás quando eu comecei, eu vi a Edmara Oliveira lá no Mineirão, eu já aproximava da Edmara, me ajuda aí, eu tenho vontade de seguir, o que você acha? O que eu posso fazer e tal? Edmara, eu lembro que ela me dava altas dicas, sabe? E sempre ali conversando e sempre que eu tinha oportunidade de estar manifestando meu interesse, às vezes de estar aprendendo, já trabalhei de graça há muito tempo, viu, Fernanda? Assim, para aprender, sabe? Assim, na área do jornalismo, não era recompensada ali, mas para mim o aprendizado era o que mais valia, né? Assim, já trabalhei também ganhando às vezes menos do que eu achava que era o justo, mas às vezes a gente tem que fazer isso, claro, né? Não é o que a gente quer, né? A gente já quer, de repente, já começar ali, já sendo bem valorizada, bem reconhecida, mas a gente sabe, infelizmente, né? Nem sempre... Tem um tempo, né? Tem um processo, assim, né? Porque às vezes você não vai ser recompensada financeiramente, mas você vai estar aprendendo. E isso já é uma recompensa, né? Dependendo ali, claro, do momento que você está na sua vida, dos seus boletos, tudo depende, né? De um cenário, não dá pra gente generalizar. Mas eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre tive muita vontade de aprender, sempre gostei de aproveitar as oportunidades que foram aparecendo na minha vida, sempre busquei esse aprendizado cada vez mais, sabe? Porque eu acho que a gente nunca pode parar, estagnar. Essa é uma ambição positiva, né? Você querer melhorar. E é isso, né? Eu acho que, por exemplo, para as mulheres especialmente, né? A gente não tem que achar que a gente tem menos condição, não, gente. Pelo contrário, viu? Nós podemos e devemos sempre correr atrás daquilo que a gente sonha, levantar a cabeça. A competência é subjetiva, independe do sexo, né? Assim, ela é da pessoa e a gente deve buscar, vamos estudar, batalhar para isso, né? E correr atrás, sabe? Assim, sempre acho que é isso, se aprimorando ali, especializando e aproveitando as oportunidades, não é? Então, eu sei que às vezes é difícil, o mercado é competitivo, né, Fernanda? Assim, então, eu sei que não é fácil, mas a gente não pode desistir, não, porque se a outra pessoa consegue, por que a gente não pode conseguir? Não Verdade. Então, a gente tem que sempre pensar isso. Minha mãe sempre falou isso. Que legal, ótimo. Se o outro faz, por que eu não vou fazer? Então, assim, a gente tem que acreditar na gente. Verdade. Né? E saber que a gente sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar e sempre pode buscar novos conhecimentos. A gente nunca deve parar. Eu sempre falo isso com meu filho, inclusive. Bacana. Poliana, por fim, perspectivas, planos futuros. O que a Poliana Andrade está planejando aí para o futuro? Então, sobre o futuro, é claro que eu sonho aposentar no Mineirão, né, gente? Fiz bodas de prata, quem sabe eu não faço bodas de ouro, hein?
Será? Seria em 2049? É possível. É possível? É possível, claro que é. Mas é um sonho, né? Assim, continuar essa minha trajetória no Mineirão, que eu tenho muito prazer. Eu falo, né, que realmente não é um trabalho, mas muito mais do que isso, é uma coisa que realmente me motiva. Eu gosto muito de estar ali, né? Então eu gostaria muito de poder ter oportunidade de ter essa sequência e de continuar construindo essa história. Ainda bem que a voz, a gente cuidando, não muda muito, né? Fisicamente já é diferente, a gente vai ficando velha, né? Mas a voz... Então, bora cuidar da voz, né? Eu faço isso, eu tenho todo esse cuidado. Eu falo que a gente é atleta da voz. Igual o atleta de futebol que tem que treinar todo dia, a gente também não é só na hora que a gente vai usar ela para o trabalho, mas a gente tem que ter esse cuidado diariamente, né? Na rotina mesmo. E assim, claro, a gente tem alguns sonhos, né? Por exemplo, eu fiz recentemente teatro, então eu tenho muita vontade de trabalhar com dublagem. Legal, né? isso. Então eu tô precisando assim arrumar um tempo para poder correr atrás disso. Tempo, né? Tempo, a palavrinha mágica aí. Porque preciso também de fazer cursos, né? Eu fiz o teatro, então eu já tenho ali o DRT para poder exercer a dublagem, mas eu tenho que estudar a dublagem, como fazer, e não é fácil. Então é uma coisa que eu tenho esse sonho. Né, de estar também atuando mais no mercado internacional, já tive algumas oportunidades. Eu falo assim, com o home studio hoje a gente pode gravar não só, por exemplo, para BH, Minas Gerais, mas para o Brasil, para o mundo, né? Então, eu tenho essa vontade, né? E tem alguns outros planos aí, até a gente comentava aqui antes de iniciar a gravação, de também gravar um podcast. Já tem um nome, hein, gente? Legal. Um podcast aí com podcast, quem sabe, né? Também tá aí, tá pras metas, tá no radar, né? Faltando um pouquinho de tempo, assim, para colocar em prática. Mas porque com o podcast, assim, eu posso até exercer também um pouco do meu lado jornalista, né? De entrevistar, de estar... coisa que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Então, quem sabe, né? Futuramente aí a gente não coloca isso em prática. E é isso, né? Eu falo que a gente nunca pode parar, estagnar. A gente tem que sempre buscar coisas novas e estar sempre aprendendo, sempre evoluindo em todos os sentidos. Né, Fernando? Então, bora lá, né? Correr atrás, mas eu já sou muito feliz e grata pelo que eu tenho hoje, sabe? Muito mesmo, e só tenho a agradecer, né? Acho que gratidão é uma palavrinha que resume, e, né, tanto profissionalmente falando, quanto pessoalmente falando. Eu falo que a gente tem que sempre realmente olhar o lado cheio do copo. Então, né? Que bacana. Bora lá tentar fazer isso sempre. Claro, que legal. E para fecharmos com chave de ouro, tem uma pergunta que nós não trabalhamos ela na pauta, então é para a senhorita se preparar. Poliana, se você pudesse voltar lá no passado, qual conselho você daria para você mesma? Nossa, hein? Lá no passado o quê? Lá no passado, antes da Poliana, antes da voz do Mineirão, qual conselho você daria para você? Vamos voltar lá no passado. Antes da voz do Mineirão. Pensando mais profissionalmente? Você que manda. Qual conselho você daria para você mesmo? Você topou com a Poliana de alguns anos atrás. Poliana, parabéns. Não faça isso. Um conselho que você daria para você mesmo. Um conselho. Pode ser ele profissional, pessoal. Um conselho. Pois é, uma coisa assim que eu tinha vontade de ter começado a fazer mais nova, e talvez, né, meus pais que foram perfeitos, né, mas talvez faltou eles terem esse olhar assim, e eu também, né, não ter me dedicado, era a me aprimorar mais com línguas estrangeiras. Sabe? Que eu acho que hoje não é nem mais um diferencial, né? Hoje é, assim, obrigação. É mais que necessário. Então, assim, eu fui fazer inglês depois de mais velha. E aí, você não tem a mesma facilidade. Então, assim, eu concluí o curso, eu falo inglês, eu entendo, mas não é a mesma coisa, sabe? E durante a minha trajetória, teve alguns momentos que me fez falta, sabe? Assim, saber ali... falar de forma mais efetiva, com mais fluidez, sabe? Então, eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás... Estuda inglês. Eu teria feito, né, não só o inglês, o espanhol, as principais línguas, assim, sabe? Nova, porque ali eu acho que eu teria absorvido mais
mais facilmente. E assim, você sabe que eu até pensei na época em fazer intercâmbio, mas eu namorei durante a adolescência 6 anos, aí foi aquela coisa, eu não queria deixar o namorado aqui. Então, assim, acabei não fazendo. Então, mas eu acho que eu teria investido mais, sabe, nessa questão da língua estrangeira. Se eu pudesse voltar lá atrás, né, que eu acho que te ajuda não só profissionalmente, né, como até pessoalmente também. Você quer viajar para o exterior, você vai comunicar ali mais fácil. Então, assim, hoje eu comunico, eu falo, eu entendo, mas eu acho que se eu tivesse começado mais nova, sabe, assim, eu teria mais facilidade e teria me ajudado em alguns momentos da minha vida, assim, dessa minha trajetória. Que legal, legal. Polly, estamos chegando no finalmente do nosso podcast, desse episódio, que foi incrível. Para fecharmos agora, de verdade, não tem pegadinha, não tem pergunta surpresa. Eu já gostaria de te agradecer por ter dedicado um tempinho aqui com o podcast, saiu do trabalho e veio correndo para cá. Já te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite, tá? E eu gostaria de deixar você aqui falar aqui para essa câmera um agradecimento, só não pode xingar. Aliás, se você quiser xingar alguém, aproveita esse momento. Então fique à vontade para poder fazer aí suas considerações finais, tá? Não, só tem que agradecer, Fernando. Parabéns, viu, pelo podcast, pelo seu trabalho. Agradeço demais o convite, o carinho, a consideração. Foi um prazer estar aqui com você. Que bate-papo mais gostoso. Como é que passou rápido, né? Muito rápido. Você viu? Voou. Né? E a quem está nos assistindo, agradeço aí a audiência, o carinho do torcedor, né, que sempre me acompanha, sempre me respeita muito. E eu quero dizer aqui mais uma vez que eu adoro ser locutora do Mineirão, eu adoro falar para você, torcedor, e que a gente continue juntos aí por muito mais tempo, comemorando muitas vitórias, muitos títulos, muitas conquistas, né, vendo o nosso Mineirão cada vez se destacar mais no cenário não só aqui de Minas, como do Brasil, do mundo, que a gente possa escrever ainda muitas histórias juntos. Combinado? Nação Azul! Hoje eu falo mais pra Nação Azul, né? Mas o carinho é pela torcida mineira de uma forma geral, né? E vamos juntos aí, né? Sempre colecionando momentos inesquecíveis, não é isso? Bora lá, Fernando, obrigada, viu? Mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, foi um prazer imenso estar aqui com você. Parabéns aí mais uma vez, viu? Pelo podcast. Vamos juntos! Obrigado. E é isso aí, pessoal. Se você ainda não curtiu esse vídeo e ainda não segue o podcast Tecnologia nas nossas redes sociais, aproveite esse momento e bora lá para o próximo vídeo. Valeu! Bye.